O que a igreja fez? Disse assim: Deus não está dentro de você. Deus está lá longe e para chegar a Deus tem que ser através de mim. E o Tantra é um outro caminho. O Tantra lhe mostra que Deus está dentro de você e que você pode alcançar. Outra pergunta que surgiu aqui foi a questão do Tantra. Muitos perguntam a origem do Tantra. A origem do Tantra se perde na história. Existe um caminho filosófico, né, que se imagina que tenha, a partir do qual o Tantra tenha surgido. Naquelas tribos primitivas, antigamente as tribos nômades, antes do homem começar a se fixar, vocês notem assim que o sangue era um prenúncio de morte. Pessoa que se cortasse, aquilo já era uma sentença de morte, porque, dada a ignorância, as condições de higiene, ninguém tratava uma ferida. Então, sangrou, morreu. E nessas tribos também existiam alguns seres que sangravam e não morriam. E sangravam todo mês. E ainda, de vez em quando, davam luz a novas vidas. Então vocês imaginem, para o pensamento primitivo, o homem enxergar uma mulher que sangra e não morre, aquilo era uma coisa mágica. Então a mulher passou a ser cultuada, né, como divina, como sagrada. Esse é o primeiro fio da história do Tantra. No Tantra, a mulher é sagrada até hoje. E em seguida, naquela época, se praticava a magia por simpatia. O que é isso? Na magia por simpatia, se acredita que os objetos trazem a energia das pessoas, dos animais. Então, se um tigre era valente, um homem andar com um colar de dentes de tigre iria lhe dar essa valentia. Então, nesse pensamento primitivo, o que se pensou? Em usar a fertilidade da mulher para as plantações, para fazer com que as plantações fossem mais férteis. Aí começaram os ritos sexuais nos campos, que também é uma das origens do Tantra. Então, esses ritos sexuais, ao longo do tempo, foram evoluindo e se sofisticando, começando o que se chamaria de Tantra. Esses ritos foram evoluindo ao longo do tempo, se sofisticando, passaram a incluir, inclusive, conceitos do xamanismo e, ao longo do tempo, adquiriram novas tecnologias, que foi o que deu origem ao Tantra. Então, esse Tantra primitivo, que era um Tantra com origens xamânicas, com rituais sexuais, é o que hoje se convencionou chamar de Tantra da esquerda. À medida que seguiu essa evolução do Tantra, o Tantra foi incorporando rituais e foi abandonando as práticas sexuais, indo para a direita. Então nós temos à esquerda o Tantra mais original, que inclui ritos sexuais. Mais à direita nós temos esse Tantra que se ritualizou muito, inclusive adquiriu propriedades, construiu templos e abandonou a questão sexual. Entendam que aqui esquerda e direita não tem nada a ver com política. Então, dentro desse caminho da esquerda para a direita,
à esquerda sendo os ritos mais originais, né? E à direita os ritos mais ritualísticos e mais organizados, com propriedades, com templos. E aí se começou o preconceito, né? Passou a se dizer que esse tantra da direita era o tantra branco e o da esquerda o negro ou tantra vermelho. E no meio do caminho o tantra cinzento, que teria algumas práticas sexuais e outras não sexuais. Então vocês notem que existem vários tantras. Não existe um tantra, ninguém pode dizer que esse é o tantra que é certo, aquele é errado. Existem várias linhagens tântricas que continuam até os dias de hoje. Em termos de documentação, existiram os tantras, que foram livros escritos mais ou menos na época dos Vedas. Alguns estudiosos acham que foram anteriores e outros posteriores. Isso a gente está falando de 5 a 10 mil anos antes de Cristo. Estes tantras, não se sabe exatamente quantos livros de tantras existiram. Se calcula que entre 60 e 100 livros, e cada um desses livros era escrito por um mestre. Cada um tinha o seu tantra. Não era uma compilação homogênea de uma filosofia, de uma escola. Cada livro pregava o tantra de uma forma diferente. E por que não se sabe quantos tantras existiram? Porque até hoje, dos tantras que permanecem, que não foram destruídos, todos eles estão fechados a 7 chaves. Não existe nenhum ser humano vivo no dia de hoje que tenha tido acesso a um desses livros. O que se sabe dos tantras são comentários de mestres tântricos que tiveram acesso a estes livros e compilaram, né, manuscritos com comentários. Né? Estes comentários aos tantras existem até hoje e são acessíveis. Os tantras, muitos foram destruídos e os que permanecem são proibidos. Então, quando se fala desse tantra mais à esquerda, que é esse tantra sexual, o que é esse sexo no tantra? Por que o tantra continua tratando do sexo, o tantra mais à esquerda? E vocês notem assim, que de todas as escolas, filosofias, religiões que existem hoje, a única que inclui o sexo nos seus ensinamentos é esse tantra da esquerda. Por que isso? Qual é a forma de chegar a Deus? Vocês vão notar que nas sociedades existem 2 grandes tabus de que ninguém fala. Quais são estes? A morte e o sexo. É proibido falar de morte e de sexo em reuniões. É um tabu. Porque exatamente essas são as 2 coisas que nos levam a Deus. Então, no Tantra, a finalidade do sexo é o encontro com Deus. Não é o sexo como fim. O sexo é apenas um meio para que você possa chegar a Deus. No Tantra, nós dizemos que o corpo é a nossa ponte para o universo, é a ponte para chegar a Deus. E como você chega a Deus através do sexo? O nosso encontro com Deus se dá através do êxtase. Você pode entrar em êxtase através de orações, de meditações, através de transes e através do orgasmo sexual.
Então, o orgasmo sexual é a forma mais simples, mais fácil do nosso encontro com Deus. Exatamente por isto, por esse motivo, é que a igreja proibiu o sexo. O que a igreja fez? Ela proibiu o sexo para que você não chegue a Deus e disse assim: Deus não está dentro de você. Deus está lá longe e para chegar a Deus tem que ser através de mim, tem que pagar o dízimo e eu vou lhe mostrar Deus. E o Tantra é um outro caminho. O Tantra lhe mostra que Deus está dentro de você e que você pode alcançar a Deus através do sexo, do êxtase sexual. Agora, isso não significa que você vai ficar a vida inteira praticando sexo para chegar a Deus. Então, como o Tantra é a única escola que inclui o sexo na sua filosofia, e como isso não é interessante, a sociedade não quer pessoas livres, a sociedade quer escravos. E o Tantra, através do sexo, desse encontro com Deus, lhe torna livre. Então, a forma de combater o Tantra foi fazendo esse foco apenas no sexual. Se vende que Tantra é sexo e sexo vende. Então, muitos aproveitadores saem vendendo sexo através do Tantra, que isso, na verdade, não tem nada a ver com Tantra. As pessoas vendem apenas sexo, massagens orgásticas, orgasmo, sexo, e isso não tem nada a ver com Tantra. Tantra é êxtase, é espiritualidade, é encontro com Deus. O sexo no Tantra, ele funciona apenas como uma iniciação. A partir do momento em que você aprender a fazer o sexo de uma forma tântrica, que você chegar a Deus através dele, você não precisa mais do sexo. Você aprendeu o caminho. E você, a partir deste momento, não depende de mais ninguém. Você tem o caminho para falar com Deus, sem necessidade de sexo, sem necessidade de padres, de pastores. Você se tornou um Deus. E isso é o que nós lhe desejamos, que você se torne um Deus, Senhor de si mesmo e seja feliz. E o que é esse encontro com Deus que Tantra busca? Continue no nosso canal e você verá.